Na aula de hoje, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre matemática em textos, onde nós temos aqui alguns artistas que eles usam a matemática para estar fazendo aí suas obras de arte, tá? Então, eles usam aí a geometria, principalmente por conta de suas formas, para estar fazendo aí suas obras de arte. E a geometria nas obras de arte de um artista brasileiro. Então, a gente vai estar falando aqui de geometria nas obras de um artista brasileiro. E a geometria, gente, ela é uma das ferramentas com quais os artistas eles podem estar aí representando suas ideias sobre o mundo e transmiti-la para capturar o interesse do público, ainda que não usem em suas composições figuras geométricas diretamente reconhecíveis, como triângulo, retângulo, círculo, entre outros. Mas eles sempre estão utilizando elas, tá? Então, nós temos um artista brasileiro chamado Fortunato Ernesto Neto, que ele usa algumas das formas geométricas para estar fazendo aí suas obras de arte. E a gente vai conhecer um pouquinho aí sobre alguns artistas que... Então, vamos conhecer aqui alguns artistas que usam a geometria em suas obras, inclusive um brasileiro. Então, nós temos aqui Fortunato, que ele nasceu em Belém do Pará, lá na região norte brasileira. Ele nasceu lá no Belém do Pará, aqui, ó, não está em destaque, o estado do Pará. E ele começou a explorar seu dom artístico, tá? Ele começou a explorar esse dom artístico já pinta e desenha desde a adolescência. Então, desde a adolescência, ele vem aí explorando esse seu dom artístico, ele vem fazendo seus desenhos, e ele tem frequentado várias escolas de artes, ele frequentou várias escolas de arte, e mesmo assim se considera um autodidata, pois em suas análises de curso apenas aperfeiçoaram o que havia aprendido com experiência e criação. Então, ele já tinha aprendido aí, mas ele foi para essas escolas para ele fazer o quê? Aperfeiçoar o que ele já sabia, para ficar melhor o que ele já sabia. E... Oi, vem. E ele usou em algumas de suas obras figuras geométricas e que predominam principalmente os triângulos. Então, ele usa em suas obras de arte aí figuras geométricas e em a maioria de suas obras ele usa aí o triângulo. Seu currículo ele inclui, perceba aqui, nós temos aqui o triângulo que tem as 3 partes, então perceba ó, que tem várias formas aqui de triângulo nas imagens dele, e ele inclui aí em seu currículo tem várias exposições, além de obras espalhadas pelo Brasil e o exterior, como na Holanda, dentre outros países. Seus trabalhos são em óleo e acrílico sobre tela, são caracterizados por um estilo geométrico que retrata uma pintura estilizada com traços suaves e sutis, porém bastante preciosos. Então, são pinturas com os traços suaves, sutis, mas que são valiosos e que ele usa muito aí as figuras geométricas e principalmente as de formato do triângulo. São obras que produzem prédios, monumentos, embarcações, garimpeiros, a fauna, a flora, ribeirinhos da região e o cotidiano em geral. Então, não é algo assim tão absurdo, tão fora do normal, porque ele está retratando aí algo do cotidiano em geral, está retratando aí algo que todos já conhecem. Então, quando você vê uma obra dele, você não vai se assustar, porque ela tem aí, nessas obras, que são reproduzidas aí prédios, monumentos, tem embarcações. E as obras deles tiveram influência de importantes artistas, como Monet, Cézanne, e quanto ao uso das cores fortes de Pablo Picasso. Então, esses são
3 artistas bem famosos aí por conta de suas pinturas, suas cores, seus formatos. E no que se refere a traços com linhas retas em estilo cubista, mas que foram desenvolvidas no estilo geométrico com a identidade própria dele. Então, ele se espelha, ele tem uma grande influência de artistas, né, estrangeiros aí desses artistas, mas que o estilo dele é próprio, ele não pega o estilo do outro, ele tem influência, mas que o estilo é o seu mesmo. Tem a sua própria característica, sua identidade própria, e caracterizada por uma variedade de cores fortes e contrastantes. E inspirada em formas geométricas, com o predomínio do triângulo, como a gente já viu. Eu já falei para vocês, há uns 5 minutinhos atrás. Formando por diversos ângulos, ele retrata aí a realidade, a simplicidade dos costumes regionais, com imagens técnicas, refletindo a paisagem. Então, ele faz essas imagens, ele faz esses quadros, essas pinturas com a simplicidade, com imagens técnicas, utilizando triângulos aqui por diversos ângulos e com sua realidade e simplicidade, refletindo a paisagem. Deixa eu puxar mais aqui. E alguns artistas que influenciaram eles. Então, não vou só falar, como também vou mostrar aqui um pouquinho sobre esses artistas e mostrar a imagem deles para quando vocês verem, vocês já saberem que artista é esse. Então, nós temos aqui o Paul Cézanne, que foi um pintor pós-impressionista francês. Então, ele foi um dos artistas que influenciaram Ernesto, Fortunato Ernesto Neto. Sua obra radicalmente inovadora foi além do impressionismo em busca de uma nova arte, e seu rigor geométrico mais tarde serviu de ponte entre o impressionismo e o cubismo. Não sei se vocês já perceberam, mas no livro de arte de vocês tem algumas imagens aqui, e essa é uma das que nós encontramos, que nós podemos estar encontrando por aí, sobre Paul Cézanne. Essa não vai ter não no livro, não. Pensei que ela tinha, mas ela não está, não. Foi uma das imagens que eu mostrei na sala, quando a gente estava falando sobre natureza morta. Claude Monet nasceu em Paris. Claude Monet nasceu em Paris em 14 de novembro de 1840, na nona arrondissemento, onde seu pai tinha uma mercearia modesta. A língua hoje enrolou. O seu pai ele tinha uma mercearia modesta. Deixa eu ver isso aqui. E aos 5 anos, sua família mudou-se para Normândia e seu pai desejava que ele continuasse no comércio da família. Só que ele desejava pintar. Então, nós vemos que Paul Cézanne foi um pintor impressionista francês. Nós já temos aqui outro francês também, onde o pai queria que ele fosse para o comércio, só que ele desejava pintar. O seu desejo, sua vontade era de pintar. Onde sua tia, uma de suas tias, foi quem lhe ajudou, quem lhe apoiou a seguir a carreira artística, pois ela também foi pintora. Então, a tia de Claude Monet, ela era artista e ela apoiou ele, ao contrário do pai, que queria que ele fosse um comerciante. E, por último, nós temos aqui Pablo Picasso, bastante conhecido, Pablo Picasso, pintor espanhol. Então, nós temos 2 franceses e um espanhol que influenciaram aí Fortunato Ernesto nas suas pinturas. Pablo Picasso foi um pintor espanhol, nasceu lá em Málaga, na Espanha, em outubro de 1881. Era filho de um professor de História, Arte e Desenho
e apaixonado por pintura e de Maria Picasso e Lopes. Então, o nome do pai dele era José Luiz Blasco, professor de História, Arte e Desenho, e sua mãe, Maria Picasso e Lopes. Então, foram esses três artistas que influenciaram aí Fortunato. Deixa eu pegar aqui o... Então, aqui na página 76 do livro de vocês, nós temos essas leituras, onde fala sobre a geometria nas obras do artista brasileiro. Artista brasileiro esse que a gente está falando, que é Fortunato Ernesto Neto. Como a gente já falou, nasceu no estado de Belém, na cidade de Belém, na capital do Pará, e ele começou a desenhar na adolescência. Nós vimos aqui que ele tem características por um estilo geométrico. Suas obras retratam prédios, monumentos históricos, embarcações, garimpeiros, fauna, flora, ribeirinhos da região e o cotidiano em geral. E, por exemplo, a tela Ver o Peso, que retrata um importante ponto turístico da cidade de Belém, que é o mercado Ver o Peso. E, ao pintar essa tela, ele usou figuras geométricas com o predomínio de triângulos. Suas obras, elas tiveram influência, como nós vimos, de Monet, de Cézanne e de Pablo Picasso, no que se refere aos traços de linhas e retas, mas, no entanto, as obras dele foram desenvolvidas com identidade própria. Então, Monet, Cézanne e Pablo Picasso influenciaram, teve grande influência aí nessas obras do artista, Fortunato Ernesto, mas suas obras elas têm a identidade própria. Então, não é uma coisa que ele faça porque o outro faz. Não, ele tem a sua identidade própria, tem seus próprios traços, tem seus próprios desenhos e contrastes. Então, nós temos aqui a imagem do mercado, a imagem oficial do mercado Ver o Peso, no Belém do Pará, e nós temos ela aqui com a pintura de Fortunato Ernesto. Certinho, garotada? E nessa outra análise aqui, nós temos trabalhadores. Então, são trabalhadores de Fortunato Ernesto, que ele também pintou essa tela. Tá? Então, isso retratando aqui o quê? As suas características próprias. Então, nós temos aqui monumentos, como o do mercado, embarcações, garimpeiros ou trabalhadores, como nós temos nessa imagem aqui. Então, nós temos os garimpeiros, os trabalhadores. Então, são monumentos aí, são características do estilo próprio de Fortunato. Opa, aqui.